Olá, estamos aqui no nosso podcast Echoes of the Future com a presença ilustre da doutora Paula White, que eu vou passar aqui a voz para falar sobre você se apresentar com uma enorme alegria que a gente tem tê-la aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Flavinha, muito obrigada por estar aqui com vocês. Gente, meu nome é Paula White, eu sou nutróloga, também fiz residência em clínica médica e também uma especialidade em medicina do estilo de vida. E vim aqui contar um pouquinho para vocês sobre isso tudo. E é muito legal, né? Porque o Lapidário, ele vem inovando. E uma das inovações nesse ano de 2024 é o Hub de medicina integrativa, longevidade, medicina do estilo de vida. Isso aí. Conta um pouco para todo mundo aqui, Sá, sobre isso. Para a gente poder trazer também um pouco, né, para esses dermatos e esses Exatamente. cirurgiões que são o nosso público, como é que a gente pode fazer uma medicina, né, completa, 360? Que a gente sempre fala. A gente fala muito, né, doutora, como é que a gente só faz o procedimento, mas e dentro? E se o paciente não tá bem dentro, como faz? E já aproveitando isso, então, conta pra gente qual é o papel, né, da nutrologia dentro desse modelo de medicina. Como é que a gente pode fazer para deixar o nosso paciente aí mais completo, vamos chamar assim. Bem cuidado. Bem cuidado. Então, eu sou apaixonada por nutrologia, porque eu sempre gostei muito de estilo de vida, sempre gostei de fazer exercício, de me alimentar bem. E quando eu fiz a clínica médica, eu fiquei depois um pouco frustrada por aprender a tratar muito bem doenças, mas eu falava assim, gente, mas como prevenir? Como chegar a uma pessoa que está queixando, que está exausta, cansada, e você torce para ter uma tireoide que não está funcionando bem, se a tireoide está ok, você fala, e agora? Como é que eu vou ajudá-la? Então, e a pessoa cheia de queixas e você não sabendo como fazer para proporcionar o bem-estar. Porque o que a gente fala, né, segundo a OMS, saúde não é ausência de doença. A saúde é um bem-estar físico, mental e social. Então, há um tempo, né, há alguns anos, a medicina, ela lidava, na verdade, com doenças. A principal causa de mortes, às vezes até em crianças, eram doenças infecto-contagiosas. Graças a Deus, a medicina evoluiu muito. E hoje, a gente tem vivido cada vez mais, a expectativa de vida vem aumentando. Mas hoje, qual é a maior incidência de doenças? As crônico-degenerativas, que é a obesidade, o diabetes, o câncer, hipertensão, né? O Alzheimer, o Parkinson. E são doenças que estão totalmente linkadas com o nosso estilo de vida, com o nosso comportamento. Exato. Então, e são modificáveis graças ao nosso comportamento. A gente pode modificar o nosso futuro. Então, eu falo que não basta você viver mais, a gente quer viver melhor. Como que eu vou estar aos 90 anos? Independente ou há 8 anos acamada? Mas agora que a expectativa de vida é muito maior, né? Muito maior. Cada vez maior. Antes era 60 anos e hoje estamos 75. A gente brinca que ninguém nem vai conseguir se aposentar, né? Então a gente tem que viver bem para conseguir trabalhar. Isso que eu ia falar também. E a importância da nossa energia. Por quê? Porque hoje a gente vai trabalhar até 75, né? 80 anos, se Deus quiser. Né? Como é que vai estar a cognição? Como é que vai estar a minha energia? Hoje eu falo muito assim, a gente pensar, nós mulheres, né? Na faixa aqui dos 40 mais, né? Antigamente nós éramos donas, senhoras. Olha aqui pra gente, né? Ativas, bem. E com 60 também estaremos assim. Com certeza. Só que a gente tem que pensar que a nossa parte biológica, a nossa parte hormonal, ela já caiu. Isso. Então nós vamos passar 1/3 da nossa vida na menopausa, sem hormônio. Né? E só que a mulher sem hormônio antigamente, ela era uma senhora e estava em casa sem trabalhar. Já uma senhorinha. Isso. Então, toda essa adequação, ela tem que vir. E a nutrologia, ela proporciona isso. O que a nutrologia faz? Ela vai trabalhar com a base. Ela vai trabalhar você de dentro para fora. Como que está seu intestino? Você está inflamada? Se você está inflamada, você não absorve bem os alimentos,
né? E a inflamação crônica, que é gerada hoje pela obesidade, o aumento do tecido gorduroso, ele já é um tecido inflamado. Então, se você tem uma pessoa que está 5 quilos acima com o tecido gorduroso aumentado, ela está inflamada. Está inflamada. E ela vai sentir o quê? Cansaço, prostração, diminuição de libido, menor produção de hormônios. E vai no médico e ele vê função renal, função hepática, tá tudo bem, ó, tá tudo ok. Então, tem que mudar, essa medicina tem que mudar, porque hoje a gente tem o que fazer. E hoje se falou muito da medicina da prevenção, né? Curativa, prevenção e agora da precisão. Isso. Então, você ser preciso no tratamento que vai ser estabelecido para esse paciente e vê-lo realmente de forma integral. Isso. O que a nutrologia mudou na sua vida? Mudou tudo, porque eu acho assim que eu sempre tive um estilo de vida muito saudável, mas eu acho que o conhecimento das armas de como você melhorar os sintomas do seu paciente, você saber identificar, né, como que está esse intestino, qual exame que eu tenho que fazer, eu preciso de um exame, né? Qual que é o problema? É um sono que não está eficaz? Porque às vezes as pessoas hoje, elas minimizam até o sono, porque a gente está ali conectado o tempo inteiro, e a pessoa acha bonito falar assim, eu não preciso nem, doutora, 5 horas de sono para mim tá bom. Mas não tá bom, porque é comprovado cientificamente, se você dormir menos de 7 horas, aumenta o seu risco de doença cardiovascular no futuro, de infarto e AVC. Então, eu acho que a nutrologia, ela mudou essa conscientização da importância da base bem feita, uma boa alimentação, né, um exercício, a prática do exercício físico regular, você ter o tempo, você fazer uma coisa de cada vez. Hoje em dia a gente vê as pessoas falando assim, todo mundo chega no meu muito produtiva quando a gente, né, a pessoa, ela tem essa crença. E aí o que vai acontecendo? Vai chegando num ponto que a pessoa vai entrando numa estafa mental. E aí ela cria uma doença para ela. Eu tenho déficit de atenção, doutor, eu preciso tratar. Ou então ela tá insatisfeita porque ela já não está conseguindo render tanto, porque ela dorme pouco, ela come mal, ela não faz exercício. E aí ela fala que ela está deprimida. E aí a gente vai lá e põe um remédio para depressão, né? Um remédio para o TDAH. Mas você não vai entender a pessoa como um todo e falar, não, peraí, vamos ver junto mudar. E o que eu acho mais fantástico que mudou muito a nutrologia é que a nutrologia, a medicina do estilo de vida, você não é um médico que está aqui ditando o que o seu paciente está fazendo. Você é um parceiro. Aquela visão patriarcal. Patriarcal. Você tem que fazer isso, aquilo outro. Né? E eu acho muito interessante também que o médico, né, da medicina do estilo de vida, ele tem o diferencial de não só ler exames, né, doutora? Ele primeiro vê a parte clínica, então ele olha para o paciente de uma forma mais afetuosa. Então, eu te escuto primeiro, para depois eu ver como é que tá teus exames. Porque se eu só for um leitor de exames, eu não vou saber como te curar, vamos dizer assim. Como a gente fala na medicina estética, muitas vezes. Aquele médico é só injetor. Exatamente. É uma questão de você cuidar do gerenciamento do envelhecimento daquela pessoa. Ter essa atitude mais de um facilitador. Então, você tá ali como médico, discutindo o caso desse paciente, mas facilitando para que ele chegue no objetivo, que é realmente chegar ali com 75 anos e tá cognitivamente, fisicamente, muito bem. E assim, é interessante isso que você comentou comigo em relação aos exames, que é comum os pacientes chegarem lá no consultório, eu já peço exames de sangue, né, os de imagem eu vou selecionar. E aí ele fala assim, doutora, você já olhou meu exame? Eu falo assim, o exame viciado, né? é o último, porque o exame é um papel. Ele pode estar representando ou não o que eu vou achar que está acontecendo com você. E se eu achar que o papel não está batendo com o que você está me falando, isso às vezes pode ser até um erro de laboratório. Isso acontece, eu não posso confiar totalmente nesse papel. Eu tenho que entender o mais importante é eu te escutar. Exatamente. Então, eu acho que essa parceria de você também colocar o paciente como coautor, porque a saúde
dele. Exatamente. Ele precisa de participar, ele precisa de colocar quais são os Participativo. desejos, Até quais se são ele- as dificuldades. E se né? ele não pegar isso na mão dele, né, não adianta nada. O paciente O protagonista. quer emagrecer. E tem aquele paciente, eu quero emagrecer. Doutor, eu quero emagrecer, me ajuda aqui. Mas se ele não pegar isso na mão dele, ele não vai emagrecer. Não vai emagrecer, ele Porque vai o sair de médico lá e não não vai fazer fazer. um milagre Isso. sozinho, né? E sabe o que é o mais legal? Eu acho que, assim, eu vou te falar por alto, tá? Mas eu acredito que mais ou menos 30% a 35% hoje da minha clientela, dos meus pacientes, são médicos. Ah, que legal. Que legal. São médicos. E o que médico que é a mais gente- difícil. E o de tra- que a gente muito está mais difícil vendo? Que de tratar. uma área que está mais afetada por falta de cuidados somos nós médicos, gente. Isso é um absurdo. Como é que eu vou cuidar do outro, sendo que eu não cuido de mim? É verdade. Então, o que Harvard, né, esse movimento de medicina do estilo de vida, ele começou em Harvard, onde se baseia o seguinte: se o médico ele não faz, ele não acredita naquilo, como é que ele vai passar para o paciente fazer? Né? Então não existe mais aquilo. Eu vou lá, sento num cardiologista que está desse tamanho e fumando. É. né? Aham. Então, eu acho muito É o interessante. exemplo. o É exemplo sempre. É o exemplo sempre. E as queixas são sempre as mesmas, né? Aquela exaustão, olha, eu não consigo mais, eu estou exausta, eu não tenho produtividade. Queixas, às vezes, das mulheres dessa questão toda também relacionada à queda hormonal também, né? Só que perder músculo significa ter menos imunidade, ter menos autonomia na velhice, mais risco de Alzheimer. Olha a importância da musculatura. Isso. Eu ia falar até a questão da musculação. Isso. E do exercício físico resistido. Exercício físico. Depois dos 40 anos é alimentação fundamental. É proteica, como se fosse fundamental. obrigatório. Tem que fazer. Isso. Tem Como que escovar fazer. os dentes. Eu sempre falo. Exatamente. Você tem que fazer exercício como, né? É uma rotina. Tem que E ter. aí, você fala assim, mas eu tô só 5 quilos acima. E aí você pega, né, igual eu tava falando de médicos, e você trabalha e faz essa modificação toda do estilo de vida, e o paciente emagrece, e adequa sono, melhora intestino, e repõe os nutrientes que precisam. E de repente a pessoa fala, doutora, você mudou minha vida. Isso não tem preço. Você receber esse feedback é muito legal. Mas porque tem é o que a gente questões, quer, Paula, né? Paulinha, que são muito objetivas. Por exemplo, fazer exercício físico. Uhum. E como que você diminui o estresse de alguém, por exemplo? É. Porque é algo subjetivo, é algo que você vai ter que Exatamente. trazer essa pessoa para uma consciência melhor, para que ela, né, chegue. Estresse, O estresse, muitas ansiedade, vezes, né? é difícil de controlar uma ansiedade, uma falta de uma insônia. Quais são as ferramentas que você usa no seu dia a dia? Aí entra aquela participação do seu paciente ser coautor. Você colocá-lo, você empoderá-lo, para ele refletir. Protagonista desse Eu recebi uma personal trainer que ela falou assim para mim, doutora Paula, tem algum problema comigo? Eu estou exausta, eu não tenho forças, eu não estou com energia, eu não estou bem. E aí eu fui conversando, escutando, falei, me conta da sua rotina, como é que é? A primeira aula da manhã, do dia, era ela que dava na academia de spinning, e ela faz a aula inteira de 6 spinning. da manhã. 6 da manhã. Aí ela ia dando personal, depois ela dava spinning na hora do almoço, spinning às 5 horas da tarde, e personal, e a última aula do dia era 9 horas da noite, ela que dava spinning. Como E é que chegava dorme? em casa, 10h30 da noite, e ela achando que o Essa é a corpo pergunta. dela Ia tinha descansar. algum problema. Por que a gente não Entendeu? tem... Sempre eu falei, por que a gente não tem uma tomadinha que a gente desliga Né? o corpo e fala, agora eu vou dormir até 9 horas da manhã. Aí eu falei, olha, peraí. Até 5h45, no caso dela. Você está levando o seu corpo a um estresse. E, inclusive, quando a gente readequou, eu falei, ou você vai ser a mulher da manhã, que abre cedo e encerra mais cedo, ou você é a mulher que começa um pouco mais tarde e encerra tarde. Escolhas. Você tem que escolher. São escolhas na vida. Tem Essa questão E aí também são toda, a as avaliação é questões, muito E maior. aí mas a gente tem que, porque Adequar. às vezes é uma renda hoje que vai te custar Muito no caro lá. futuro muito caro, Mas... né? Então você tem que às Sim, vezes pensar também como eu posso adequar dentro disso aqui. E olhar também em forma de escala de Maslow mesmo, onde essa pessoa está inserida nisso. Será que ela está inserida
numa base de sobrevivência ainda. Será Porque que esse ambiente é propício, né? Exatamente. Para que ela fique bem Isso. ou para que ela adoeça mais. Né? Exato. E aí entra uma coisa interessante, que é o estresse que a gente estava falando. Isso. O que o estresse leva? Ele leva a um aumento de cortisol, você sente vontade de comer alimentos mais palatáveis, mais gostosos, e você tá lá. Então vamos voltar pro médico. Chegou em casa tarde, deu plantão, ou estava na clínica, não tem horário, acha que pode tudo, que dá conta. O exercício foi cortado, porque é lógico que o consultório tá cheio, ele tem que cortar alguma coisa, ao invés dele cortar algumas consultas, ele corta o exercício. Ele corta ele, né? E aí ele chega em casa à noite, ele vai preparar uma comida? Não, ele vai pedir Ele vai pedir um iFood, ou então ele vai comer uma comida pronta. Exato. E qual que é o grande problema hoje, gente, de toda a população? Obesidade, aumento de peso. Segundo a OMS, o principal problema mundial de saúde é sobrepeso e obesidade. Então, por quê? Porque o sobrepeso e a obesidade ela é a base para todas as outras doenças. Ninguém fala nisso, gente. A pessoa acima do peso, da gordura corporal, ela tem aumento de incidência de 13 tipos de câncer. E são cânceres comuns. Colo, intestino, mama, endométrio, ovário, estômago, próstata. Então, se a pessoa mantiver o peso dentro do controle, do padrão, ela diminui em 30% a incidência de câncer de mama. Olha e não é isso. dito. Então, isso foi a campanha, isso está no site do INCA, no Instituto Nacional do Câncer. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Os industrializados, eles são saborosos, eles são palatáveis, eles são baratos. Então, não é só classe A, classe B, é classe C. Muito. Eu mundo vejo as comendo. pessoas que trabalham lá em casa, as escolhas. As escolhas. Como pode, né? E tem uma coisa também, né? Vou falar como uma ex-obesa, então, uma pessoa que perdeu 50 quilos, né? Ninguém fala também da parte da obesidade, assim, o paciente, ele não fala isso às vezes pro médico, como ele se sente doente, né? Porque quando a gente tá obeso, a gente chega num ponto, né? Eu, por exemplo, cheguei num ponto em que eu não conseguia amarrar meu tênis, em que eu não conseguia depilar minha perna, que eu tinha que pedir ajuda. Autonomia. Pra isso. Perdeu. A sua liberdade Sabe o que você perdeu. O mais que me marca é você passar em outros profissionais, as pessoas que têm esse problema de obesidade. Você foi no consultório de um médico, ele foi capaz de fazer um botox, fazer um preenchimento. Você tá 15 quilos muito bem acima, falado. você tá 20 quilos acima e você tá na frente de um médico. E ele não abordou isso. E sabe o que ele não, abordou? Ao menos indicou. É. Se ele não tem o conhecimento, ao menos referenciou. Ou para um aborda o colega. seguinte do paciente obeso, né? Porque eu fazia muitos procedimentos estéticos quando eu era obesa. E daí eu ia no consultório do médico e ele dizia, vamos fazer o preenchedor para afinar o rosto. Afinar o rosto. Aonde? Mas nunca era uma indicação de tipo, Sabrina, tu já pensou em fazer um exercício físico? Como é que tá Em a sua fazer rotina, uma dieta? O que né? tu faz? Porque assim eu não vou conseguir afinar o teu E olha rosto como a vida agrega inteira. o consultório, a especialidade do dermatologista, Sim, da né? cirurgia plástica, essa visão 360 integral realmente do paciente através da nutrologia, da medicina do estilo de vida que a gente está falando aqui tão profundamente. E eu acho que assim, tive até num centro de pesquisa avançada da Unicamp em obesidade, eles estavam comentando, né, que um grande nicho na área da medicina é o tratamento de obesidade, de sobrepeso, o médico ter o conhecimento. Por quê? Porque 50% das pessoas que chegam no seu consultório estão acima do peso, gente. Isso é estatístico já. Ou ele está 20% obeso e os 50% estão sobrepeso. Então, você ter o conhecimento, você atuar também dessa forma mais 360, você está agregando para sua consulta. E esse paciente falso magro, ele também tem essas mesmas... Porque a gente vê muitos... É o que a gente mais pega muito no consultório. Né? Uma taxa de gordura lá em cima.
E ela fala assim, doutora Paula, eu vim aqui porque eu tô me sentindo assim super flácida. Eu tô num peso legal, mas eu tô super flácida. E aí você observa, faz uma bioimpedância e tal. A paciente, ela tá num peso adequado, mas ela tem uma massa muscular extremamente baixa. E no corpo dela, o que predomina? A gordura. Então, aquilo que a gente usava antigamente, que era índice de massa corporal, isso não é usado mais, gente. Isso aí é para grandes estudos, só para você pegar a população no geral. Pra ter mas você uma noção. Uma mas isso não noção, para tem, compêndio de, né? Eu trabalhava, fui militar muito tempo, né? Então, chefe da nutrologia no Hospital Militar. E lá a gente trabalhava com aquele pessoal do BOP. Todos, se você for classificar com IMC, são obesos. Por quê? Porque dá o IMC aumentado, mas eles não são obesos, eles são, na verdade, muito fortes. Agora, o que acontece nessa paciente, por exemplo, é que vai dar o contrário. Vai dar que ela tem um IMC ótimo, ela vai passar por vários médicos, vão falar, tá tudo bem, tá magrinha, tá ótimo, mas ela não tem saúde, ela não tem músculo. Ela é a principal pessoa que vai ter problema no futuro próximo, de falta de autonomia, de aumento de risco de Alzheimer, né, de dificuldade depois, se for submetida a qualquer tipo de cirurgia, é a que passa mais tempo internada, que tem mais infecção. E essa pessoa, com essa flacidez, tanto de face quanto de corpo, ela vai procurar um dermatologista e ela vai colocar muito bioestimulador de colágeno. E não vai resolver o problema inflada, dela. E ela não vai... realmente porque ela tem um nível de ingestão proteica muito baixo, provavelmente. Baixo. E a gente não sabe faz o exercício adequado. E para um bom tratamento estético, você tem que ter um nível de ingestão proteica adequada para o seu peso. Né? Gente, eu queria falar um pouquinho para vocês de epigenética. Sim. Ai, adoro. Adoro, né? Muito legal. Então, vamos lá. Por que é tão importante, né, a questão da medicina do estilo de vida, né? As suas escolhas. Porque, na verdade, quando foi aquele boom que ia sair o genoma, nossa, vai sair o projeto Genoma, agora eu vou saber o gene da Flavinha todo, o DNA dela completo, com todos os genes, e vou saber tudo que vai acontecer no seu futuro. Estou lendo o seu futuro. Se você vai ter Alzheimer, se você vai ter um câncer disso, um câncer daquilo, se você vai ser obesa. Então, imaginava-se isso. De repente, fica pronto o projeto Genoma. E aí a gente foi. Por quê? Porque a gente descobriu que, na verdade, o que é a epigenética? É um estudo onde a gente entende que tem os genes, os pares dos genes, né? Mas que você tem, o gene ele pode se manifestar ou ele pode ser silenciado, dependendo do seu estilo de vida. Então, por exemplo, o tabagismo pode levar à manifestação de um gene que vai te levar ao câncer e vai propiciar também a doenças respiratórias. Sim. Mas se eu não fumar, eu tenho aquele gene, mas ele está quieto, ele não foi estimulado. Então, hoje a gente fala muito mais, igual as pessoas falam, doutora, eu tenho medo, tem Alzheimer na minha família, eu tenho medo de ter Alzheimer, será que eu fizer um teste para saber se eu vou ter Alzheimer? Eu falei, o mais importante é qual a vida que você vai levar. Maravilhoso. É isso que vai determinar se você vai um dia manifestar o Alzheimer ou não. E um dos pilares fundamentais é convívio social. Convívio social é outra coisa que é importante. Isso. Então, quando a gente fala quais são esses pilares da saúde, uma alimentação adequada, né, saudável. O que é alimentação adequada? O que causa doença? Gordura, excesso de gordura saturada, né? Excesso de gordura na alimentação, excesso de açúcar refinado, gente, esses sucos, né, cheio de açúcar, excesso de carboidrato, caixinha, suco de laranja, né, de manhã. E o que você vê botando índice glicêmico, você vê na merenda das crianças, você vê dentro de hospital, bisnaguinha, meu afilhado operou semana passada, saiu da mesa com bisnaguinha, um suco de laranja, iogurte, tipo, tudo mais uma fruta, Era a minha briga no hospital. Porque eu falava, não pode, como é que vocês estão servindo esse suquinho de caixinha para o paciente que acabou de se operar, está aqui para recuperar de uma doença. Então, é essa base que a gente tem que trabalhar da alimentação, né? O exercício físico regular, o controle e o manejo do estresse, aí entra toda essa visão de como você vai falar, como que é o dia, a escuta do paciente, né? Às vezes ele está num ambiente de trabalho que é adoecedor.
né? E ele tem que refletir. Será que eu posso... E tem também a questão financeira, mas será que eu posso me planejando e criar Isso. estratégias para um dia sair disso aqui? Ter consciência Né? disso. Outra coisa, a Planejamento. meditação, o yoga, são coisas que Isso. são comprovadas cientificamente, que Uhum. modificam isso. Que te né? tira mais do mental e te coloca mais no sentir No também. sentir. Né? No sentir e na presença. É. A qualidade do sono, né? Então, é uma insônia real ou é uma falta de higiene do sono? Eu me Isso. estimulo fora da hora. Eu não leio. É comprovado, você lê, por exemplo, bota um abajurzinho, pega o seu Kindle, Nossa, lê um eu livro, morro de sono. 20 minutos, você Adoro. induz o sono. Meus livrinhos ficam ali, 10 Não minutos é? já tudo Já dormindo. Eu não consigo nem progredir no meu livro, porque o livro tá E agora você interessante, mas pega eu o durmo. celular. Aí é você uma- faz o aquela contrário. luz, Você né? põe A o gente faz o celular, contrário. você, né? E as coisas vão ficando... Outro dia eu estava com uma paciente no consultório, ela falando que a questão da relação sexual não estava muito boa com o marido. Aí eu falei assim, mas como é que são os horários? Você tem 2 filhos pequenos, como é que... Não, meus meninos, eles dormem 11h30. Aí a gente, é Da a hora noite? que a gente dorme. Uau. 11h30 da noite. É, lógico, Eles né? estudam à tarde. Não vai ter vida sexual, Aí eu falei assim, ó, Que horas? De manhã. como? E pode ser até uma desculpa, na verdade, porque essa pessoa já tá num ritmo tão acelerado. Agora, o de que me vida. preocupa? Como vai ser o futuro dessas É crianças? verdade. Porque quando a gente dorme muito tarde, a gente Isso. produz mais grelina, que é o hormônio da fome. Então, você tende a Não comer ser obesa. mais. Vou começar daí da infância já, crianças obesas. Exato. Então, a gente, voltando lá na questão do epigenoma, a gente tem também a questão do microbioma que interfere. Então, o que a gente viu? Que também a gente tem trilhões de micro-organismos no nosso intestino, e esses micro-organismos, eles também interferem na manifestação ou silenciamento de determinados genes. Então, é muito legal você entender como é que a gente tem que Como cuidar. funciona, muito. né? Eu queria contar um caso para vocês. Conta um caso conte. e depois eu também quero fazer uma pergunta Tá. polêmica. Tá. Vou contar Adoramos. um caso para vocês de uma paciente, ela é médica. Uma colega médica me procurou e falou assim, doutora Paula, eu tô arrasada, porque assim, ela tinha uns 53, assim. Eu rezava para chegar essa fase agora dos meus meninos já na faculdade. Meu sonho, com meu marido, era a gente ir pro interior. A gente é de lá, a gente queria voltar para lá. Mas eu tô assim, eu e ele não estamos legais, assim, tô até pensando de repente em separação, a gente não tá bem. E aí eu fui conversando com ela, tudo meio ruim na vida Isso. dela também. Uma mulher que foi numa ginecologista, a ginecologista falou que de jeito nenhum é reposição hormonal. Essa objeção do médico, do olha, colega você médico, é uma escutar pergunta polêmica. Isso, do médico, isso é muito Isso, sério. Ela não tinha nenhuma contraindicação absoluta para reposição. Eu acho aquilo que eu falei, não é uma parceria. Eu tô aqui ditando o que tem que fazer. Isso. E ela tinha várias queixas. Ela estava com labilidade emocional, choro fácil, chorou na consulta, falta de libido total, ressecamento vaginal, cansaço, ganho de peso, estava 7 quilos acima. Ela falou que ela sempre foi no peso, desânimo para fazer exercício. E aí eu falei assim, olha, a gente vai fazer vamos organizar um tratamento. Primeiro, esse início de 3 meses, a gente vai fazer uma perda de peso. E aí ela voltou com 3 meses, iniciou a atividade física, ela tinha muitos gases, ela tinha desbiose intestinal, tratei o intestino, ela emagreceu 6.600. Nossa. Quando ela voltou com 3 meses. Aham. E eu falei assim, olha, o que melhorou, o que não melhorou. E ela já voltou com os exames ginecológicos, ultrassom de mama e ultrassom endovaginal. E eu falei assim, olha, agora eu acho que está na hora, a gente desinflamou. O que você gostaria de fazer a reposição? Ela falou, não, eu gostaria. E aí a gente iniciou a reposição hormonal, sempre, né, início sempre Muito dose bem, baixa, isso. muito bem indicada. Com muita ciência. Muita ciência, tudo, né, tranquilo, bem feito. Ela foi, mudou, e aí ela voltou depois de 6 meses, que era quando a gente tinha que olhar novamente a questão hormonal e nosso próximo encontro. E ela chega para mim e fala assim, doutora Paula, eu e meu marido, está igual namorado. Acabou aquela tristeza. Não dizem aquela coisa que tem que tratar o homem primeiro. Então, super feliz, os dois super bem. Ela falou, passou aquela depressão. Não era depressão, gente, ela estava
com sintomas Desequilibrado. de Claro. menopausa. Desequilibrado. E a mulher começa a se culpar. E aí, o que Internamente. acontece? Se eu tô triste, então deve ser meu casamento. Eu começo a tentar achar alguma culpa para aquilo. Nunca Não nós. que todos sejam Exatamente. assim, gente. Mas Lógico, a às vezes é um maioria, casamento. Não, a grande Mas- maioria. É mais fácil, Né? né? Mas pra como é pessoa. sério você não abordar as questões todas, você não ter isso. uma noção, né, de como que tá realmente o todo da paciente. E ela começou a fazer exercício físico regular, ele também faziam caminhadas lá no interior, musculação. Então é muito legal porque você realmente muda a vida do paciente, né? Voltarão Isso os é muito dois legal. com tudo, né? Eu tenho uma médica Só tem que tomar cuidado diz- pra não engravidar. Pelo amor de Deus. A médica sempre diz, você vai virar um furacão, mas o companheiro vai ter que te Vai ter que acompanhar. né? Então, Por isso- assim, Mas existe isso, né? Essa questão que tem que chamar o marido também para uma consulta e, enfim, na tratá-lo. verdade, Ou- sabe o que é legal? Vem naturalmente. Uhum. Então, o que eu noto? Você começa a trabalhar com um parceiro, a melhora vai ser é tão grande, né? E eu falo sempre uma coisa, não dependa do outro. Isso. Você vai fazer por você. Não, né? sempre. Porque a sempre, gente fala, sempre. mas minha mulher isso, meu Isso marido é lei. aquilo. Eu falei, não, É. faça por você. E daqui a pouco ele vendo ou ela vendo O o exemplo. como você está se sentindo bem, como você está disposto, quando você mudou a sua vida, a outra pessoa vai querer. E vem. É Isso. impressionante. Aí passa um pouco, doutora, é porque você tratou minha esposa e agora eu tô aqui, ou então o contrário. Vem então, toda a família. aí vem o filho, vem não sei o que. E a grande maioria A mãe- dos seus pacientes são mulheres? Não, eu tenho muito homem também. Muito. Como mudou, como é legal. E o tanto que é também uma relação muito tranquila. E eles se sentem super à vontade também para falar da questão sexual, se tá tendo alguma queda, o que tá acontecendo. Porque do mesmo jeito que a gente tem que olhar a mulher, a gente também tem que olhar Tem o que homem. olhar o homem. E ele também Exato. vai tendo perda muscular, né? E a gente tem que Ele lembrar... também tem andropausa. Tem andropausa e a gente tem que lembrar que hormônio, gente, não é libido. Libido é o de menos na questão Primeiro hormonal. é libido pela vida, né? É mais a concentração, a disposição, a energia, Muito. né? Então, são vários impactos que tem na vida. Então, tinha até uma perguntinha que vocês tinham bolado, que era assim, existe alguma coisa que é mágica, né? Assim, Ela entregando a gente. entreguei. Entregou. Elas falaram assim, eu vou perguntar para a doutora Paula, o que tem de mágico? Gente, Nada. não tem mágico. Pelo amor de Deus, não vem com aquele negócio de goji Não berry. existe E aquele negócio almoço daquela época de grátis. goji berry, O gummy, do óleo de o coco, gummyzinho. o gummy, não sei o quê. Não é o todo. É o todo. É o todo. Trabalha bem a base, faz o todo bem feito. E o que me deixa indignada é terem médicos onde os pacientes passam por eles e você não saber enxergar. Gato. Isso é muito triste. Eu recebo às vezes pacientes que falam assim, doutora Paula, meu cabelo tá despencando, foi numa dermato capilar, Isso. ou então fala assim, eu tô muito cansada, eu não consigo fazer atividade física, eu saio da ginástica, eu tô exausta, eu tenho que descansar. E aí você vê que ela estava com uma ferritina de 13, ela tá com isso há 5 anos, já passou Crônico, por vários né? médicos que viram aqueles anos E não se e importar. ninguém se importou. Como que uma pessoa com É uma um prescritor ferritina de só. 13 vai conseguir Exato. executar qualquer coisa, né? Qualquer exercício. Como é que você vai tratar um cabelo se você não tem a base que é... E a gente vê aqui nas nossas pós-graduações a integração entre a tricologia e a nutrologia. Sim, é E a muito gente foca importante. muito nessa disciplina. E eu acho muito legal que a nutrologia, você vê, ela vai conversando com os Com todas. Ela A gente conversa tá com a falando do psiquiatria, camarada. ela conversa Isso. com a dermato, ela conversa com a cirurgia plástica, Na demais. verdade, a alimentação É tudo. é a tudo, é o que a base, gente né? coloca e, na verdade, é o que, como a gente vai se mover no mundo. É. Agora sim, eu tô muito curiosa aqui e eu queria saber como é o seu dia a dia. Nos conte um pouquinho aqui o Skin the Game diz, Tá. como que você aplica a rotina nutrologia. da doutora Paula. Então, eu sou assim, ó, eu acordo às 5 da manhã todos Aham. os dias e vou fazer minha ginástica de 6 às 7, porque eu rendo mais de manhã. Então, eu faço minha ginástica, depois eu volto, tomo meu banho, meu café da manhã, e aí eu vou pro consultório. Então é ginástica em jejum. Não, eu tomo meu café. Isso, gente, é outra coisa. É Quem que isso. tem que malhar em jejum? Quem se sente bem, Bem. com isso. Eu não eu, me por sinto exemplo, bem. eu amo, eu É. não consigo. Eu não me Eu só sinto faço bem. musculação em jejum. Ó.
E aí, depois, então, eu vou pro consultório e eu sempre levo meus lanchinhos. Gente, isso é um segredo, tem que levar. Tem que levar A um marmita. Não tem, leva a marmitinha, gente. A marmita. É coisa simples, você não fica com fome, seu dia rende muito mais, não é? Senão você vai ficando com fome, rendimento cai, sua concentração cai. E aí, o que acontece? Você vai lá, pega um pão de queijo, pega um cappuccino. Então, tem Porque uma é uma energia rotina. rápida, né? Tem uma rotina. Eu falo assim, que 80% do seu tempo, se você tem uma rotina que ela é saudável, não é um dia você tomar o seu sorvete, você comer alguma coisa diferente, que também faz parte, é equilíbrio. Faz parte. Mas não traga É. isso pro dia a dia. Não é que seja uma exceção. Exatamente. Exatamente. Tem algumas coisas que na mesa te deixam, tem memórias afetivas, enfim. Outra coisa que é importante, eu acho, gente, a vida tá muito corrida, as pessoas às vezes sentam para comer, na mesma correria que ela tava, ela come correndo, ela nem presta atenção no que ela tá comendo, E mastiga olhando o celular. devagar, Ela come para se livrar, respondendo o né? celular, né? Sente o prazer da comida, você vai mastigar mais, você vai comer menos, né? Menos porção. Comam menos, a gente come muito mais do que a gente precisa, mas como o que é certo, não adianta eu comer menos e botar uma coxinha de catupiry. Não né? adianta. Come o que é saudável. E outra coisa que eu acho que é importante é à noite também, a gente não deixar para a última refeição ser muito tarde, né? Isso. Comer mais cedo. Acho que isso também favorece a sua qualidade do sono, né? Então, você vai deitar de estômago cheio e aí você não tem um sono tão tranquilo, né? Então, acho que... Agora Você- foi pra minha peraí, pergunta polêmica. Deixa ela acabar a rotina. O sono. O sono. Então, aí, A gente geralmente, acabou na tarde. aí encerrando. quando chega umas 10 horas, eu já estou assim na minha posição, já estou lá Uhum. deitadinha com o meu livro. Eu gosto, adoro a rotininha de à noite tomar um chazinho, sempre Ótimo. tomo um chá. Ou camomila, erva doce, eu gosto de tomar meu chazinho. E aí depois eu deito e leio. E aí não consigo ler, porque eu leio 5 páginas, já Também. apaguei. Daí não faço minha leitura do dia, Não porque eu tô faço com minha sono. É só pra dar um start no sono. Mas assim, e você pensar assim, Paulinho, o que tem no seu prato? Comida de verdade, gente. Evite os processados. Comida, legume, cozido, uma salada gostosa, Ai, eu quebra adoro. umas castanhas em cima, uns grãos, faz um arroz negro às vezes, um bem franguinho, feito. um peixinho Lógico, é grelhado, tão gostoso. Então é isso, é comida. Evita, por exemplo, à tarde, para que eu vou levar uma barra de cereal se eu tenho condição Exato. de levar um omelete de banana, por Isso. exemplo? Se eu posso levar um omeletezinho com queijo Minas, com um tomatinho cereja ou com um franguinho desfiado. Então, prefira o alimento, né, do que você realmente ficar comendo o processado. E isso é um dos grandes problemas, inclusive, numa doença que depois eu vou abordar no meu curso também, que é o lipedema. Isso. Por quê? Porque o verdade. lipedema também conversa demais com a nutrologia. A paciente está inflamada, Uhum. né? Com certeza. Maravilhoso. Na celulite que os dermatos tratam, né? Tratam. Não Faz adianta. procedimento, Tá faz Tá procedimento. inflamada, tá A pessoa inflamada. tá botando isso. açúcar, carboidrato, gordura E fazendo saturada tratamento. e fazendo tratamento. E daí Aí fala que o depois, resultado não não veio. deu não certo. veio. Não deu O certo. procedimento, o aparelho é ruim. Não, o aparelho não é ruim. E Você pior não- disso tudo ainda, não deu certo, ainda fala, o médico não era bom. Porque É. o médico esquece disso, né? O paciente, ele vai levar qual mensagem? O médico não era bom. Porque Ah, a deu culpa é do certo, outro, né? não é, Gastei né? uma Não é da fortuna pessoa. naquele procedimento e não resolveu nada. Mas é inflamada. Exatamente. Tá inflamada. né? Então, doutora, assim, ó, quero que tu deixe um recado Hum. para os médicos. Como a gente está introduzindo, né, Flavinha, essa Isso. medicina no lapidare, um recado para os médicos que são dermatos, cirurgiões plásticos. Por que eles deveriam aprender e ir para essa medicina e não ficar só no procedimento estético em si? Então, meu recado é o seguinte, eu trabalho muito lá na clínica, a gente tem uma clínica multidisciplinar, né? Exato. Então tem cirurgião plástico, tem dermatos, tem nutricionista, angiologista. E o que eu acho é que a visão de vocês vai mudar. Você vai poder fazer muito mais pelo seu paciente. O seu resultado na cirurgia plástica vai ser outro. Porque se você está pegando uma paciente que ela come errado, ela tem um sono ruim, ela está inflamada, ela está acima do peso,
a cicatrização não vai ser boa. É uma paciente que é um pepino para você depois, porque verdade. geralmente ela vai reclamar, ela vai achar que o resultado não foi pleno, que ela não vê qual que é a parte que ela não fez. Ela vê a parte que você não conseguiu resolver. Isso, né? não entregou o resultado não esperado. entregou o resultado. A questão também da dermato está totalmente ligada, né? A beleza, ela vem de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. Sim. Então, eu acho que entender isso e você conseguir, principalmente, gente, nós somos médicos, então eu acho que conseguir Essa ajudar base. os nossos pacientes, né? Você não passar despercebido em coisas que são tão básicas. Você vê um exame e ter aquela noção de o que o concurso você vai aprender. Você vai ser um nutrólogo? Não, você vai continuar exercendo a sua profissão, mas você vai ter outra visão sobre o seu paciente. Então, você vai ter também outro resultado. E isso é tão interessante porque você vai começar a aplicar isso em você mesmo também, que você vai Ser ver o seu primeiro paciente. você vai ser o paciente. O paciente transformado. O seu estilo de vida E também não vai é mudar, só, a sua disposição, a gente, né? Não é só uma aplicação de toxina botulínica, é muito mais muito que mais isso. A que entrega isso, é né? muito maior Maior. para o seu paciente. Exato. E você vai se diferenciar no mercado. É É E além, diferenciação. fala Ao bem. invés de ficar preocupado com a enxurrada de profissionais entrando na sua área, você se diferencia. Exatamente. Eu acho que você esse é o caminho. agrega valor para o seu procedimento, Isso. para a sua consulta, né? Então é isso. Acho que a gente Logicamente, pode ter um nutrólogo Uhum. dentro da sua clínica, Uhum. pode ter, como a gente fala, ultrassonografista de face, que a gente fala tudo Sim. que agrega a dermatologia, mas se você também tiver a visão e esse paciente, ele só puder ir em você, você já tem uma visão mais ampla de toda a saúde desse paciente. O meu preceptor de clínica médica era muito bravo, muito exigente, mas ele me ensinou muito. Ele falava assim: a gente só cumprimenta quem a gente conhece. Então, se você não souber quais são as doenças, quais são as deficiências nutricionais, o que é importante é enxergar aquele paciente além da aparência, o que está acontecendo ali para eu poder trabalhar naquilo e ter um resultado estético bom. Se você não souber isso, você não vai conseguir tratar, você não vai conseguir nem indicar para um colega na sua clínica. E você tendo essa noção, você consegue, inclusive, ter uma conversa também adequada com o seu nutrólogo. Você sabe o que pedir, você sabe, você já direciona, olha, eu notei que essa paciente aqui está com isso e isso, você me conduz daí para frente? Isso. Né? Então, acho que é interessante também isso, você ter discussão, o conhecimento, a discussão fica mais rica. o tanto que a gente eleva, né? Porque o cirurgião plástico, ele ter noção do quanto que a gente pode, a nutrologia, ajudar nos procedimentos cirúrgicos, é absurdo o tanto que melhora, né? Então, você tem que saber disso, porque senão você não vai nem conseguir querer um colega, ou por que eu vou colocar esse colega aqui, qual que é a especialidade, o que ele tem que trabalhar, né? Então, você vai conseguir direcionar melhor e, como a Flavinha falou, muitas vezes, se você está sozinho, realmente você fazer o papel completo. Isso. Né? E o resultado disso é um paciente falando de você, espalhando a sua mensagem, né? Ontem eu estava num consultório de um médico que eu admiro muito, e daí tinha uma paciente do lado, a primeira vez passando em consulta, né? E ele já é meu médico há muito tempo. E ela estava insegura e ela falou, será que vai demorar para esse tratamento fazer efeito? Porque tá tão acostumada com a medicina, né, do remédio, de fazer efeito curativo. rápido. Eu falei, você tá nas mãos do melhor profissional do Brasil. E ela me olhou e falou, agora eu me sinto segura. Isso é muito legal, né? Isso. Eu falo assim que a melhor propaganda é o boca a boca, né? É o seu paciente que fala pro outro, fala, você tem que ir nela, você tem que ir nele, porque ele é sensacional, mudou minha vida. Então isso, não tem Instagram que faça isso com você, não é? É uma propaganda que vai e se alastra mesmo, né? Doutora Paula, você é maravilhosa. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Tem muito papo ainda. Tem que fazer terceira, quarta. A gente adorou a gente conversando. É uma delícia. É um papo muito gostoso. Estouramos o tempo, Flavinha, já no primeiro. Como sempre. Gente, adorei estar aqui com vocês. Foi 10 ótimo. minutos é para 40 pra gente aqui. Muito gostoso. Obrigada a vocês. Doutora Paula, deixa aqui seu @, aonde as pessoas podem te encontrar. Tá. Aprender contigo, marcar consulta, fica bem. A clínica que eu atendo lá em BH chama CBV Clínica.
né? Acha no Instagram tranquilo. E o meu Instagram é @DRA Paula White. O White não é com I, gente. Não é de branco, não, tá? É WHYT. Tá? Bem explicado. A gente vai colocar aqui embaixo. Com certeza. Muito obrigada, gente. Eu que Amou o papo. agradeço. E vamos Obrigada. seguir aí com muitas oportunidades, inovações. Acompanhem nessa. Isso aí, Isso aí. acompanha a Obrigada, gente. gente. Obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada. Obrigada.